A palavra de Deus, no Salmo 150, versos 1 e 2, assim nos diz: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Amém? Nós estamos aqui para louvar ao Senhor, né? Então fala para o seu irmão que está do seu lado aí, diga assim: vamos louvar ao Senhor juntos? Vamos louvar ao Senhor juntos hoje? Amém? Vamos colocar em pé. Vamos invocar a presença do Senhor. Pai querido, nós te somos gratos porque renovastes a oportunidade, o privilégio de estarmos em tua casa para louvar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Mesmo indignos e merecedores, teu Santo Espírito nos move a te buscar porque carecemos, necessitamos de ti, Senhor. Neste momento, Senhor, reconhecemos a nossa pequenez. Confessamos a ti os nossos pecados para podermos adentrarmos dignos em tua santa presença. E clamamos, ó Pai, aceita este culto que é teu. Todos os momentos são exclusivos para adoração, louvor e honra do teu santo nome, por Jesus. Amém e amém. Tem um cântico antigo que diz assim: ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o dia agitado esquecer, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Vamos cantar? Quem lembra dele? É lá de 1820, mais ou menos, esse cântico. Vamos lá. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossas vidas em pois transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Só as mulheres, vamos lá. Os homens. Nossas vidas em pois transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Todos, vamos lá. E agora com nossos irmãos nos unimos a ti em oração. Esse cântico, ele tem, se você for analisar, ele tem muitas lições. Ele fala a respeito do refrigério para a alma que nos dá a oração. Mas no começo, põe lá no começo, Má, por gentileza. Ele fala algo muito importante, que a oração
nos gera. Ó, vem encher-nos com teu amor. Quanto mais temos vida de oração, mais somos cheios do amor e da presença de Deus, nos aproximamos mais de Deus. Que essa seja uma realidade em nossas vidas, que realmente possamos buscar nos encher mais e mais do amor de Deus, do amor de Cristo. Amém? Abra sua Bíblia agora, por gentileza, em 1 Coríntios, 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1. Dos versos 2 ao verso 7. Vamos ler de forma alternada? Quem quiser se assentar, pode se assentar, tá bom? Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Amém. Essa é a certeza que nós temos. Recebemos consolo, recebemos conforto, recebemos esperança do Senhor. Essa é a certeza. Às vezes usados, né? Esse conforto, esse consolo vem de irmãos queridos que são usados por Deus, mas sempre, sempre, sempre recebemos conforto, consolo e esperança do Senhor para as nossas vidas. Por isso, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Coloque em pé novamente. Tua misericórdia para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia. Aleluia, te adorarei por tudo que és
adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Senhor, misericórdia é pra sempre. Para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Aleluia. Põe a mão no coração assim, diz assim: obrigado, Senhor, pela tua bondade sobre a minha vida, sobre a minha família. Amém. Amém. Aleluia. As palmas. Amém. Que nós possamos nos encher desse Deus. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. é o que eu mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta.
eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Que me sustenta. Que me sustenta. Nós não podemos, Senhor, deixar de te amar. Nós precisamos do teu amor. Aleluia. Tu és Senhor, Deus Criador, és água viva, fonte de amor. Só tu és Deus, só tu és santo, digno de adoração. Tu és Senhor, Deus Criador, és água viva, fonte de amor. Só tu és Deus, só tu és santo, digno de adoração. Bendito seja o Senhor. Tua bondade me alcançou. Bendito seja o teu imenso amor. Tua graça me faz um vencedor. Bendito seja o Senhor. Tua verdade me alcançou. Bendito seja o teu imenso amor. Tua graça me faz um vencedor. Tu és Senhor, Deus Criador, és água viva, fonte de amor. Só tu és Deus, só tu és santo, digno de adoração. Bendito seja o Senhor. Tua verdade me alcançou. Bendito seja o teu imenso amor. Tua graça me faz um vencedor.
Bendito seja o Senhor. Tua verdade me alcançou. Bendito seja o teu imenso amor. Tua graça me faz um vencedor. Tua graça me faz um vencedor. E essa graça te faz um vencedor. Aleluia. Aleluia. A graça do Senhor nos faz vencedor. Amém, Cidinha. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Nós continuaremos louvando ao Senhor com as crianças. Eu gosto muito de como tem sido feito a questão do link, né? As professoras, elas passam durante a semana cânticos que têm a ver com a aula que as crianças vão ter, né? Isso faz com que fortaleça na memória das crianças, né, a aula, né? E elas estarão estudando a respeito do fruto do Espírito, né? E foi muito uma gracinha, né? O Murilo cantando essa semana, acredito as outras crianças também, né? Os frutos do Espírito. Graças a Deus, vamos louvar ao Senhor com bastante alegria, ajudando as crianças, né, para ficar bem forte neste momento. Som. Som, alô, som. Som. Gatinho, meu amor. O fruto do Espírito tem 9 partes, parece tangerina. É o sabor mais doce que transforma e traz uma nova vida. Só recebe o fruto aquele que obedece e em Deus confia. E em você um milagre vai acontecer. Oh, que coisa linda! É o amor, a alegria, a paz e paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Amor, alegria, paz e paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. O fruto do Espírito tem 9 partes, parece tangerina. É o sabor mais doce que transforma e traz uma nova vida. Só recebe o fruto aquele que obedece e em Deus confia. E em você um milagre vai acontecer. Oh, que coisa linda! É o amor, a alegria, a paz e paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Amor, alegria, paz e paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Amor, alegria, paz e paciência, amabilidade, bondade, fidelidade,
mansidão e o domínio próprio, amor, alegria, paz e paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Som. Deus abençoe as nossas aulas, né? As aulas dos adultos. Hoje nós vamos subir agora, porque domingo que vem é uma data especial, a gente tem que preparar umas coisas, né? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado por nossa casa. E, Senhor, obrigado por todas essas pessoas que estão aqui, que você criou, Senhor, que todas elas são especiais nos seus corações. Amém. Todos são especiais. E Jesus é o mais, né? Pode, devagar. Alegria, paz e paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, amor, alegria, paz e paciência. Ei, graças a Deus, né? Muito bom. Malaquias 3:10, oferta ao Senhor. Mas aqui a oferta não é para o pastor, não é para o pastor. A oferta é para o Senhor, para que haja mantimento na minha casa, assim diz o Senhor, né? Cadê Malaquias? Sumiu da minha Bíblia, está aqui. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Uma coisa que eu estava reparando, gente, só fala mal do dízimo quem não dá dízimo. Quem dá dízimo, dá com alegria, sente paz no coração, né? E não fala mal do dízimo. Agora, tem muita gente que não dá o dízimo e reclama do dízimo. Irmãos, o dízimo, a palavra de Deus deixa bem claro, né? Para a manutenção da obra do Senhor. E nós precisamos fazer isso, né? Isso é algo que Deus deixa-nos para que nós façamos, né? Que eu já falei isso outras vezes, né? O que é para nós fazer e que Deus nos capacita a fazer, Ele não faz em nosso lugar, né? Agora, olha que interessante. E provai-me nisso. O Senhor se põe à prova. Eu sou testemunha viva. Eu sou testemunha viva com relação ao quanto Deus supre aqueles que são dizimistas.
A começar pelos meus pais. Os meus pais. Meus pais sempre foram dizimistas. E impressionante como em nossa casa nós sempre tivemos, não somente, eu posso dizer assim, na conta, mas sempre com sobras, né, para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmãos, que nós realmente possamos, às vezes, eu entendo, a gente entende, às vezes nós estamos passando momentos difíceis, momentos complicados financeiramente, né? Todos nós passamos por momentos assim, né? Mas peça a Deus, ore ao Senhor, para que Ele esteja te fortalecendo, para que você seja um dizimista fiel, um ofertante, né? E quando você colocar o seu dízimo, sua oferta no gasofilácio, como chama? Na salva, né? Ore, ore. Coloca ali e ora, fala, Senhor, multiplica esses valores para a honra e glória do teu nome, para a tua obra, Senhor, cada centavo, Senhor. Se eu deixasse, e uma hora nós vamos deixar, eu vou falar com Elias uma hora, os testemunhos dos dizimistas. 2 irmãs que estão aqui, que eu estou vendo, testemunharam recentemente para mim com relação ao dízimo. Pastor, comecei a dizimar, que bênção. Bênção, é bênção. Provai-me nisso. Deus é maravilhoso, né? Quando a gente, ele sente, né? Eles estão investindo na minha obra. Então eu vou abrir mais as portas, as comportas do céu para essas vidas. Amém. Alegria, né? Alegria, alegria. Deus ama quem dá com alegria. Não por necessidade, não para fazer barganha, mas cheio de alegria. Não, eu estou investindo na obra de Deus. Que alegria no meu coração. Amém. Vamos orar? Vem cá, Elisângela. Ora agradecendo a Deus, porque nada nos tem faltado. Obrigado, Jesus. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, obrigada, meu Deus, por essa manhã tão linda. Obrigada, Senhor, pelas nossas vidas. Pai, abençoa os dízimos e ofertas, que multiplique, Senhor Jesus, pela tua honra e tua glória, Senhor, para a tua casa. Em nome do Senhor Jesus, amém. Carecemos de ouvir a palavra de Deus. Se tem algo que é necessário, que a sociedade tem necessitado nesses dias tão difíceis, é da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que o teu coração esteja sedento nessa manhã por buscar a palavra de Deus. Amém? O próprio Senhor Jesus nos diz, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Oremos. Pai, na tua presença, em oração, nós pedimos em nome de Jesus. Fala ao nosso coração, continue falando ao nosso coração, através, Senhor, da tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, opere em nossas vidas por meio do teu Santo Espírito. O teu Santo Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O teu Santo Espírito que consola o nosso coração. O teu Santo Espírito que tem a tua palavra como espada. Fala a cada um de nós. Usa-me, ó Senhor, como instrumento nas tuas mãos para anunciar a tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu conheço várias pessoas, eu creio que os irmãos conhecem também, pessoas que têm um desejo muito grande no coração. Alguns dizem, eu quero ter uma terrinha, um pedaço de terra, para poder plantar, cuidar e colher o que eu plantei. Várias pessoas falam isso. No meu local de trabalho é muito comum colegas que vieram lá
trabalharam na área agrícola, né, trabalharam em sítio, alguma coisa assim, falarem isso. O desejo que eles têm é de ter um pedaço de terra para poder plantar, cultivar, colher. As crianças foram visitar o seu Raul, né? E lá tem uma hortinha. E lá ele, com todo carinho, cuida da horta. Então, é algo assim que é um desejo no coração das pessoas, ter algo para colher, plantar. E na palavra de Deus, a questão da agricultura é uma questão muito presente. Tão presente que vários ensinamentos bíblicos são dados a partir da agricultura. O próprio Senhor Jesus faz uma afirmação sobre Deus em relação à agricultura. Vamos abrir a palavra de Deus lá em João capítulo 15. João capítulo 15, o versículo 1 e 2. João 15, versículo 1 e o versículo 2. Diz assim a palavra de Deus. João 15, versículo 1 e 2. Jesus dizendo: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. O próprio Senhor Jesus afirma, portanto, que o nosso Deus é o nosso agricultor. A agricultura é tão presente na palavra de Deus, que para podermos compreender a grandiosidade de Deus, a palavra do Senhor nos afirma que o nosso Deus é o agricultor. E como agricultor, nós sabemos que o nosso Deus é o semeador. Foi Ele que semeou a nossa própria vida física, a nossa vida material. Lá no Salmo 139, versículo 16, diz assim, que Deus, Ele nos viu ainda numa substância ainda informe, sendo gerados no ventre da nossa mãe. Foi Ele que nos deu a vida e sabe exatamente quantos dias nós viveremos sobre a face da terra. Deus, com todo carinho, escolheu os nossos pais. Nós não somos, de acordo com a palavra de Deus, frutos do acaso. Não foram os nossos pais que, por acaso, deram origem à nossa vida. Foi Deus, como semeador, que deu origem à vida de cada um de nós, que nos colocou com todo carinho em uma família, para que nos ensinasse nessa família, para que nos relacionássemos com ela, para que aprendêssemos dentro dela, para nos fortalecermos dentro dela, inclusive nas coisas boas e nas coisas difíceis. Foi Deus que fez isso. Foi Deus que preparou a terra para colocar a semente. Foi Deus que preparou a nossa família para que dela nós nascêssemos. E a palavra de Deus ainda afirma, Deus como agricultor, além de semear nossa vida física, foi Ele que semeou a nossa vida espiritual. Lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1, fala o seguinte, que Deus nos deu vida juntamente com Cristo. A nossa vida espiritual é resultado de uma semeadura de Deus no nosso coração. A tal ponto que João, capítulo 1, versículo 12 e 13, fala isso, que todos que receberam a Cristo, Deus deu o poder deles se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram segundo a vontade do homem ou da carne, mas segundo a vontade de Deus. Nós somos semeados por Deus, tanto na nossa vida física, como na nossa vida espiritual. Por isso o nosso Deus é o nosso agricultor. O nosso Deus, como agricultor, não apenas nos deu vida física e vida espiritual. O nosso Deus, como agricultor, é um Deus que cuida daquilo que Ele plantou. Por isso, no texto lá de João capítulo 15, diz assim, todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Um bom agricultor, ele observa a semente que ele plantou. Verifica como que ela está, coloca água, ele observa o nascimento dela. Se tem alguma coisa que possa atrapalhar o seu crescimento, ele procura tirar de lado, limpar, para que essa semente cresça e frutifique.
E o nosso Deus, como agricultor, faz a mesma coisa em nossa vida. E essa é uma verdade espiritual fundamental para podermos compreender tudo o que acontece conosco. A palavra de Deus, nesse sentido, nos diz lá no livro de Romanos, no capítulo 8, o versículo 28 até o versículo 30. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Resumindo, logo no início do versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em outras palavras, o nosso Deus, como agricultor, que cuida de nós com todo carinho, ele trabalha em nossa vida em todas as circunstâncias, em tudo aquilo que acontece conosco, nós temos a mão de Deus trabalhando. Nós temos a mão de Deus cuidando. Nós temos a mão de Deus dirigindo tudo o que acontece conosco. Nas aflições, é uma forma de Deus trabalhar conosco. Inclusive, em Romanos, capítulo 8 mesmo, no versículo 18, diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Isto é, Deus trabalhando com a nossa vida por meio das aflições, por meio do sofrimento. E nós temos vários exemplos bíblicos nesse sentido. Um dos que chama muito a atenção, eu sempre gosto desse personagem bíblico, eu creio que os irmãos também, foi José. José sofreu muitas aflições. Aflições dentro da sua família. Os seus irmãos o venderam como escravo para o Egito. Os seus irmãos, movidos por inveja, pensaram em tirar-lhe a vida. E depois resolveram vendê-lo como escravo. Então, José sofreu tremendamente no seu coração com aquilo que os seus irmãos fizeram com ele. Uma tremenda traição, uma tremenda injustiça. Mais tarde, José, chegando no Egito, foi para a casa de um homem, Potifar, e a mulher de Potifar estava interessada nele. Ele, por amor a Deus, não se envolveu com ela, e ela mentiu a respeito dele. Falou que ele queria ter um caso com ela. E por esse motivo ele foi para a prisão. José sofreu com a mentira sobre a pessoa dele. Um sofrimento muito grande. Na prisão, a palavra de Deus diz que ele interpretou os sonhos das pessoas que estavam ali. Uma delas morreu, outra foi colocada, restaurada a sua posição diante do faraó. E José pediu, lembra-se de mim. E não se lembrou dele. É ingratidão. José teve que esperar muitos e muitos anos no meio do sofrimento, lá no Egito, numa prisão, com muitas angústias no coração. Por que que Deus fez isso? Por que que Deus permitiu tanta aflição, tanto sofrimento na vida de José? E nós compreendemos na palavra de Deus o que ocorreu. No momento que José sofria, provavelmente ele não sabia o motivo daquilo. Ele vivia o sofrimento, vivia angústia, vivia dor, mas por que tanto sofrimento? Mais tarde nós percebemos. Ele acabou interpretando o sonho do faraó e acabou se tornando governador no Egito. Para acontecer isso, José na prisão provavelmente fez a mesma coisa que Nelson Mandela. Nelson Mandela ficou 27 anos preso por lutar contra o regime de segregação racial na África do Sul. Quando Nelson Mandela foi solto, as pessoas pensavam que ele havia parado no tempo, que na cadeia não tinha feito nada. Ao contrário, ele estudou na cadeia, a tal ponto que ele se tornou presidente da África do Sul. Provavelmente ocorreu a mesma coisa com José. Na cadeia deve ter estudado, analisado algumas situações,
a tal ponto que, quando interpretou o sonho de Faraó, que haveria escassez no Egito, ele já deu uma proposta de solução. Se fizer isso, fizer aquilo outro, será resolvido. E o Faraó ficou impressionado com a capacidade de José e automaticamente não apenas admirou pela interpretação do sonho, como também pela capacidade dele, e colocou como governador do Egito. Deus trabalhando no meio do sofrimento na vida de José. Nós percebemos também a mesma coisa ocorrendo em vários personagens bíblicos. Nós vemos, por exemplo, Pedro. Deus trabalhando com Pedro. Pedro negou Cristo 3 vezes. Pedro sofreu muito com aquilo. Mas por que Deus permitiu esse sofrimento na vida dele? Permitiu que ele errasse de tal forma, negando Cristo 3 vezes, quando Cristo estava sendo julgado. Por que isso ocorreu? Porque Pedro era uma pessoa extremamente arrogante. Pedro achava que era o melhor dos apóstolos. Ele chegou a dizer para Jesus o seguinte, todos podem te deixar, menos eu. Eu posso mais, eu tenho capacidade, olha quem eu sou. Certo? E quando ele passou por aquele sofrimento, ter negado a Cristo, percebeu o erro que ele cometeu, se arrependeu, se tornou um apóstolo do Senhor Jesus, o apóstolo da esperança, que escreveu 2 livros, de 1 Pedro e 2 Pedro, falando sobre sofrimento, enfrentar as dores, falando da importância de ser submisso às outras pessoas, aprender a não guardar mágoas no coração, que Pedro era uma pessoa que tinha essa característica. Deus trabalhou com a vida de Pedro no meio da aflição. Nós temos na palavra de Deus João. João achava que as coisas deviam ser resolvidas na pancada, na violência. A tal ponto que quando Jesus estava pensando em ir para uma cidade samaritana, e os samaritanos não quiseram recebê-lo, João falou para Jesus, João, seu irmão Tiago, né? Falou, olha, Senhor, o Senhor quer que nós oremos descendo fogo do céu para acabar com tudo isso? Jesus repreendeu ele. Você não sabe de que espírito você é? Porque o Filho do Homem, que é o Senhor Jesus, veio para salvar, não para tirar a vida das pessoas. E João, diante daquela situação, daquele erro que ele cometeu, se tornou o quê? O apóstolo do amor. O Evangelho de João e os livros que ele escreveu, a ênfase que ele dá ao amor é muito grande. A tal ponto que João diz o seguinte, aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Porque Deus é amor. Então João aprendeu, através das aflições, a Cristo Jesus e amadureceu espiritualmente. Deus trabalha em nossa vida no meio das aflições. Um desemprego, uma situação difícil que nós passamos, uma doença, uma enfermidade, é tudo a mão de Deus trabalhando, porque o nosso Deus é um Deus que é agricultor. Todo ramo que não dá fruto, ele corta, e o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Deus cuidando com carinho da nossa vida. Meu irmão, minha irmã, Deus não desperdiça nenhuma lágrima que nós derramamos. Nenhuma lágrima. Deus trabalha com a nossa vida no meio do sofrimento, no meio da dor. Porque todas as coisas cooperam, trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Deus trabalha com a nossa vida com sofrimento, sim. E Deus trabalha com a nossa vida em tudo que ocorre, com tudo aquilo que nós aprendemos. Nenhuma profissão, nenhuma atividade que nós realizamos é à toa. Deus trabalha com a nossa vida, tem um propósito em nossa vida com as atividades que nós realizamos. Pedro, por exemplo, era um pescador. Jesus se aproximou dele e falou o seguinte, você será um pescador de homens. Pedro sabia a arte da pescaria. E esse conhecimento da pescaria o levou o quê? A anunciar a palavra de Deus como um pescador de fato de homens. Nós temos na palavra de Deus Paulo. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, um fariseu que pertencia ao Sinédrio, que é a corte maior em Israel, conhecedor muito profundo da palavra de Deus, da Bíblia. E Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel antes de aceitar a Cristo como Salvador. Paulo conhecia muito bem o Antigo Testamento, a tal ponto que quando aceitou a Cristo como Salvador, esse conhecimento foi utilizado para quê? Para convencer as pessoas, mostrar às pessoas a grandiosidade de Jesus
por meio do conhecimento que ele havia adquirido, aos pés de Gamaliel. Nós temos na palavra de Deus Lucas. Lucas era um médico. Na época que a medicina fazia parte da filosofia. E Lucas, como médico, era um estudioso profundo, tanto de história como de geografia. A tal ponto que, quando lemos o Evangelho de Lucas e lemos o livro de Atos, nós percebemos o conhecimento extraordinário de Lucas naquilo que ele está apresentando sobre Jesus Cristo. Ele cita várias situações geográficas, ele cita vários exemplos históricos para confirmar a grandiosidade de Jesus. Deus utilizando o conhecimento de Lucas, que ele havia adquirido, para anunciar a grandiosidade do Senhor. Tudo que acontece conosco coopera para o nosso bem, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Davi era um pastor de ovelhas. O que Deus fez? Trabalhou com essa profissão dele como pastor, se tornou pastor de Israel, rei, e ele escreveu o Salmo 23, o salmo mais conhecido da Bíblia. Deus trabalhou com ele com aquelas circunstâncias. O pastor Rodrigo leu um texto da palavra do Senhor hoje, que está aqui em 2 Coríntios, que fala o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 2 e 3. Olha o que o texto fala ao nosso coração. Como que Deus trabalha. Aliás, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Em outras palavras, Deus trabalha conosco nas aflições da nossa vida para podermos auxiliar outras pessoas, ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo sofrimento que nós passamos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Ao olharmos para a nossa vida e olharmos de forma retrospectiva, pararmos e pensarmos na família nossa, quando nós éramos crianças, como foi a nossa infância, com quem nós nos relacionamos, pararmos e pensarmos naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós trabalhamos, e tudo que ocorreu na nossa vida, tanto as coisas boas como as coisas difíceis, em tudo estava a mão de Deus trabalhando conosco. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é o que a palavra de Deus nos diz, porque o nosso Deus é um Deus agricultor. Ele semeou a vida no nosso coração, tanto a vida física como a vida espiritual, e Ele cuida de nós com todo carinho. Tudo coopera para o nosso bem. Mas a palavra de Deus faz uma colocação importante. Como agricultor, Ele cuida de nós, tudo que Ele fez em nossa vida, para poder dar fruto. O que não dá fruto, Ele corta, e o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. E qual é o fruto que Deus quer produzir em nós? No texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28, fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O fruto que Deus quer produzir em nós é o nosso bem. O nosso bem. E, meus irmãos, aqui existe um grande equívoco, um grande erro que nós podemos cometer. Sabe qual é o erro? É nós não compreendermos exatamente o que significa esse bem. Se todas as coisas cooperam para o nosso bem, nós podemos interpretar da seguinte forma: todas as coisas cooperam para a nossa felicidade. Podemos interpretar dessa forma. Aparentemente, talvez seja correto. Só que nós temos uma dificuldade em entender o que é felicidade. Qual dificuldade que é essa? Todas as pessoas, 100% das pessoas, que fazem a seguinte afirmação: tudo que eu faço é para obter a minha felicidade. Essa forma de falar está equivocada, está errada. Sabe por quê? A felicidade, ela é alcançada não quando ela se torna um objetivo da nossa vida.
A felicidade é alcançada quando ela é uma consequência daquilo que nós fazemos em nossa vida. É muito diferente. Uma pessoa que luta pela sua felicidade é uma pessoa que está constantemente insatisfeita. Porque ela fala, isso não me satisfaz, eu vou atrás de uma outra coisa. Isso aqui não alegra o meu coração, vou atrás de outra coisa que alegra o meu coração. Ela luta o tempo todo em prol da famosa felicidade e nunca alcança. Porque a felicidade não é algo alcançável. A felicidade é o resultado de uma forma de vida, é o produto, uma consequência de uma ação. Vou dar um exemplo para os irmãos. Felicidade normalmente é sinônimo de alegria, de sorriso, certo? Se uma pessoa estiver rindo sem uma causa, o que as pessoas pensam dessa que está rindo sem causa? É um louco. Se nós estivermos andando na rua, em qualquer lugar, uma pessoa andando, rindo à toa, e você não vê nenhum motivo por riso, você fala, mas esse riso aí, essa pessoa deve estar louca. É a mesma coisa. Correr atrás da felicidade é correr atrás de um sorriso sem causa, de uma gargalhada sem motivo. A felicidade é consequência de uma ação, é consequência de algo que nós fazemos. Por isso, muitas pessoas sofrem, porque elas correm atrás de uma bendita felicidade e nunca alcançam a felicidade. Porque a felicidade é consequência de uma ação. Não é o objetivo em si, é o resultado daquilo que nós fazemos. Quando a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Deus considera que ser plenamente feliz ou ter uma vida abundante, que é prometido pelo próprio Senhor Jesus, envolve o seguinte. Olha o que diz a palavra de Deus aqui em Romanos 8. Vamos ver o versículo 28. E depois o versículo 29. Olha só. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para a nossa felicidade, para o bem daqueles que amam a Deus. Certo? Tranquilo. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A felicidade é resultado de alcançar um propósito que Deus conferiu, que Deus deu à nossa vida. Que propósito é esse, afinal de contas? Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, isso é, deu um propósito, para serem conforme a imagem de seu Filho. Em outras palavras, o propósito de Deus na nossa vida é sermos semelhantes a Jesus Cristo. Todas as coisas cooperam em nossa vida, daqueles que amam a Deus, para alcançarmos um alvo que é sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Termos uma mente, uma forma de pensar semelhante a Cristo, termos uma forma de se comportar semelhante a Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus fala em João capítulo 15, versículo 11. A minha alegria vos dou. A alegria que Jesus nos dá é resultado de nossa identificação ou da nossa semelhança com Ele, com o Senhor Jesus Cristo. Felicidade na palavra de Deus é consequência direta da nossa intimidade com o Senhor Jesus. E nós sabemos na prática a respeito disso já. Já experimentamos isso muitas e muitas vezes, nós sabemos isso. Quando estamos aflitos, angustiados, não sabemos o que fazer, nós oramos, colocamos a nossa angústia diante de Deus, e Deus fala ao nosso coração, Deus nos dá uma paz que nós não conseguimos compreender, não é uma experiência marcante de satisfação, de felicidade? Não é. Quando nós percebemos que a nossa vida está em sintonia com o coração de Deus, que Deus está conduzindo os nossos passos, dirigindo as nossas ações, nós não experimentamos essa paz, essa felicidade, resultado de fazermos aquilo que agrada o coração de Deus? Felicidade na palavra de Deus é sermos semelhantes a Cristo Jesus. É nossa identificação com Cristo Jesus. Mas aí tem uma dificuldade enorme em nossa vida. Enorme. Complicadíssima.
Porque às vezes nós continuamos crendo dentro de nós, no nosso coração, que felicidade é um alvo a ser alcançado. Isto é viver uma vida sem sofrimento, uma vida que nós conseguimos tudo aquilo que desejamos, uma vida que todos os nossos desejos são satisfeitos. Pensamos isso, que é um erro gravíssimo. Tem um pensador chamado Durkheim, que ele fala o seguinte: todas as vezes que a pessoa acredita que felicidade é a ausência de total sofrimento, total alegria, é a satisfação de todos os seus prazeres, ela vai encontrar algo que é uma insatisfação infinita. Porque quando ela alcança aquele prazer que ela tanto almeja, aquela alegria vai embora imediatamente, ela tem um novo desejo. Ela vai atrás daquele novo desejo, aquela alegria vai embora, ela vai atrás de um novo desejo e vai se ampliando. Tanto é assim que normalmente os vícios ocorrem nessa sequência. A pessoa começa, por exemplo, com o vício da bebida ou das drogas, qualquer vício que seja. O que ocorre? Quando a pessoa começa a ficar viciada, no início aquela quantidade é o suficiente. Depois não é mais. Tem que aumentar a dose. Passa um tempo, aquela dose não é suficiente, tem que aumentar mais. E vai aumentando cada vez mais até a pessoa ter a sua vida completamente destruída. Felicidade não é um alvo a ser alcançado. Toda vez que colocamos isso, eu não quero uma vida de sofrimento. Eu não vou abrir mão de nada. Eu quero que todos os meus direitos, que tudo aquilo que eu almejo seja alcançado. Eu não vou abrir mão disso. Nós não alcançamos a felicidade. A felicidade alcança quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Cristo e deixamos que Cristo dirija a nossa vida de acordo com o seu coração, de acordo com a sua vontade. O próprio Senhor Jesus fala isso também, lá em João 8, no versículo 12. Jesus faz a seguinte, João 12, versículo 24. Jesus faz a seguinte colocação, como também relacionada à questão da semeadura. João 12, 24. Diz assim, ó: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Se o grão de trigo cair na terra e falar assim, eu não quero abrir mão de nada, eu não quero aqui está muito confortável para mim. Eu não quero que nada aconteça. Eu quero estar nesse lugar tão confortável, tão quentinho. Ele vai ficar só. Mas se ele morrer, dentro dele vai explodir a vida. E vai gerar um fruto. É exatamente o que acontece conosco. Todos nós já tivemos experiências, ainda mais na área de educação. Um aluno ele não quer estudar. Ele acha que sem estudar ele vai aprender. Ele vai chegar a alcançar uma meta que ele tanto deseja. Nós estamos vendo agora nas Olimpíadas, né, as pessoas concorrendo, competindo e tal. Ontem eu vi lá no judô, né, o Brasil foi medalha de bronze lá por equipe. Foi emocionante. Né, e eles comentando como eles se esforçam para chegar a alcançar aquele objetivo. Olhando aquela situação do judô, fala, é bonito, é só agarrar a roupa do outro e jogar no chão. Eu vou fazer isso na minha vida. Vou colocar uma roupa daquela e vou lá competir. Sem treinamento, não vai conseguir nada. Porque exige um sacrifício a ser feito para alcançar aquele objetivo. A vida cristã é da mesma forma. A vida cristã é resultado de uma experiência com Cristo, um crescimento em Cristo Jesus, lendo a sua palavra, se fortalecendo nele, Deus trabalhando conosco nas circunstâncias da vida, as aflições, tudo aquilo que nós aprendemos, Deus trabalha conosco o tempo todo, constantemente. E isso nos dá uma grande esperança, porque em Romanos capítulo 8, diz o seguinte, quando nós passamos por situações difíceis, passamos pelas aflições, diz assim a palavra de Deus. Romanos 8, a partir do versículo 31, diz assim, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou,
porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O nosso Deus, como agricultor, Ele nos ama e cuida de nós com todo carinho. Ele jamais vai nos deixar, jamais vai nos abandonar. Tudo o que acontece conosco é a mão de Deus agindo, operando. E o texto que nós vemos em Romanos 8 fala o seguinte: aos que justificou, a esses também glorificou. Deus tem um projeto em nossa vida que é a glorificação. O que é essa glorificação? É algo que ocorrerá com todos nós no dia da ressurreição dos mortos. A nossa esperança em Cristo não está limitada a esta vida. A nossa esperança em Cristo envolve a ressurreição dos mortos. Nós ressuscitaremos, tanto nós como as pessoas que partiram com Cristo, que são nossos familiares, irmãos queridos. A palavra de Deus diz aqui em 1 Coríntios 15, versículo 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Aí vem o versículo 42 e 43. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção. Isto é, o corpo corrompido pela idade, né? Pelas doenças, por várias coisas. Semeia-se o corpo na corrupção. Ressuscita na incorrupção. Ressuscita um corpo perfeito. Semeia-se em desonra, porque muitas pessoas, ao morrerem, o seu corpo passa por situações difíceis. Ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza. Ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural. Ressuscita corpo espiritual. É a grande promessa de Deus para a nossa glorificação, a ressurreição do nosso corpo. Mas, quando fala da vinda de Jesus, também se pergunta, mas e aí? E se eu estiver vivo e Jesus estiver voltando? Eu vou morrer? O que vai acontecer? Olha o que a palavra de Deus diz. 1 Coríntios 15, também a partir do versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, perfeitos, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte e a tua vitória? Onde está o morto, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós seremos ressuscitados, em Jesus Cristo nós seremos transformados, porque esse é o objetivo de Deus em nossa vida, sermos semelhantes a Cristo Jesus. O Senhor nos convida
nessa manhã, a olharmos para Ele como nosso agricultor. Alguém que semeou a vida física, que nos deu vida física, vida natural, aquele que nos deu vida espiritual, aquele que cuida de nós com todo carinho, com todas as coisas que acontecem conosco, nas aflições, tudo aquilo que nós aprendemos, aquele que tem como objetivo o nosso bem, que é sermos semelhantes ao Senhor Jesus. E quanto mais semelhantes a Cristo, mais nós seremos felizes. É o que a palavra de Deus nos diz. Portanto, nada pode nos separar do seu amor. E no final, nós teremos o nosso corpo glorificado na ressurreição dos mortos. E se nós estivermos vivos na volta de Cristo, nós teremos nossos corpos transformados para sermos semelhantes ao corpo de Cristo. Essa é a promessa que Deus coloca no nosso coração. Todas as vezes que nos reunimos para participarmos da ceia do Senhor, que nós estaremos participando daqui a alguns instantes, é um convite que a palavra de Deus nos faz para olharmos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Percebemos que Cristo é o alvo da nossa existência, é nele que devemos colocar toda a nossa vida, ele é a razão da nossa felicidade, da nossa alegria. Nós estaremos orando, pedindo ao Senhor que fortaleça o nosso coração para compreendermos dia após dia a grandiosidade do nosso Deus como agricultor que trabalha em nossas vidas. Oremos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que fala ao nosso coração, a tua palavra que nos convida a nos voltarmos inteiramente para ti, Senhor, a compreendermos que o Senhor, nosso Deus, é o nosso agricultor. Foi o Senhor que nos deu vida física, foi o Senhor que nos deu vida espiritual. É o Senhor que cuida de nós com todo carinho, de tal forma que todas as coisas cooperam para o nosso bem. As aflições, aquilo que nós aprendemos, as experiências do nosso dia a dia. Senhor, faça-nos compreender que o teu amor por nós nunca será afastado, que o Senhor está conosco a cada instante, a cada momento, que nada pode nos separar do teu amor. Nos ensine, Senhor, a compreender também a necessidade de nos aproximarmos mais de ti, de compreendermos que felicidade é o resultado da nossa comunhão com Cristo, da nossa comunhão com Jesus. Senhor, nós pedimos, trabalhe em nossas vidas para alimentarmos o nosso coração na esperança da ressurreição, tanto nossa como das pessoas que nós amamos. Tudo isso, Senhor, nós pedimos a ti. Nós te glorificamos, nós louvamos o teu nome, no grandioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mateus, gravou? Gravou, graças a Deus. Tem que assistir depois umas 2, 3 vezes essa mensagem. Graças a Deus, né? Irmãos, que coisa maravilhosa, né? Louvado seja o nome do Senhor pela vida do reverendo Elias. Como falou conosco, o nosso coração, né? Quando a gente fica atento. 2 pontos que marcaram muito meu coração. Recentemente, em julho, eu fiz uma viagem com a família, né? E nós fomos conhecer um cafezal, um produtor de café. Você sabia que o Brasil é o maior produtor de café do mundo? Quem sabia? Levanta a mão. Você sabia que esse ano nós tivemos uma safra recorde? Sabia disso? Hã? Agora, lá nesse produtor de café, ele teve contando para nós um café, né? O mais forte é o arábico, né? Aqui são 100 e poucos espécies de café, né? Mas a produção maior nossa é o arábico, né? E lá nós estávamos lá, fiquei sabendo a respeito de café um pouco, né? Nós estávamos lá, um pé de café ele começa quando plantado depois, né? Mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos ele começa a produzir. E a gente estava lá e esse produtor contou para a gente, aqui em Espírito Santo do Pinhal, ele contou para a gente que há uns 2 anos atrás ele fez uma poda grande em todo o cafezal. Deixou
peladinho, sem ramo, né? O cafezal. E por que ele fez isso? Ele disse que é para estimular a emissão de ramos produtivos. Ramos que deem o quê? Mais frutos. Olha que interessante, né? O que nós aprendemos hoje. Muitas vezes a gente não sabe porque a gente está sendo podado, o que a gente está passando. E essa semana eu estava realmente estudando a respeito do reencontro de Jesus ali no mar de Tiberíades com Pedro, Genezaré, né? Quando ele se reencontra com Pedro após a sua ressurreição, Jesus tratando Pedro, podando Pedro, após o quê? Ele ter negado a Cristo 3 vezes. Após a sua arrogância, ele colocando o quê? Pedro no lugar dele para ele sair o quê? Frutificar. Frutificar mais ainda para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? É bom ser podado, irmão. Tem hora que a gente não entende, né? Mas é para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Outra coisa que eu vi essa semana também, né? Um repórter foi conversar com um atleta, né? Um repórter da Globo foi conversar com um atleta, né? E falou para ele assim: mas vocês se preparam tanto em 4 anos? O atleta cortou ele e falou assim: não, não é 4 anos. É uma vida toda. Toda. Como fala lá, a atleta americana que ganhou da Rebeca, Simone Biles, começou com 6 anos de idade a treinar. É uma vida toda. É uma vida toda. Deus trabalhando em nossas vidas para que nós possamos o quê? Estarmos o quê? Indo cada vez mais, nos parecendo com Jesus, para que cada vez mais nós possamos estar o quê? Frutificando mais para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Como é bom ouvir a palavra de Deus, como é bom nos alimentar da palavra do Senhor. E agora, nós estamos aqui diante da nossa felicidade, irmãos. Da felicidade do crente. A mesa do Senhor. Né? Não a felicidade hedonista dos dias de hoje, né? Mas a felicidade real e verdadeira que só vem por meio de Cristo Jesus. Ele que morreu na cruz, sofreu em nosso lugar. Né? Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que morreu por nós. Ele sofreu. Né? Obrigado, meu irmão. A vitória não vem sem sofrimento, irmãos. A gente está em época de Olimpíada, né? Você acha que os grandes atletas, os vencedores, eles vencem tomando suco de laranja na rede? Não. É luta, é sofrimento, e se renúncia. E se nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, é porque Ele sofreu. Ele morreu na cruz. Vitória não vem sem sofrimento, irmãos. Não se iluda. Né? E nós temos a felicidade de estarmos diante dessa mesa preciosa, porque o Senhor sofreu por nós. Né? Estamos diante da verdadeira felicidade do cristão. Por que a verdadeira felicidade? Porque agora nós temos a certeza
que não vivemos mais uma vida breve, momentânea, mas por meio de Cristo Jesus temos vida, vida eterna. E assim como Ele é o primogênito dentre os mortos, um dia também, por meio de Cristo Jesus, ressuscitaremos em Cristo Jesus. Todos que morrem em Cristo, um dia se levantarão com corpo glorificado, vivos novamente, para viver eternamente nos braços do Pai. Amém? Essa mesa não é minha. Esta mesa é do Senhor. E recordando daquele momento, quando Cristo esteve no cenáculo com os seus discípulos. Cenáculo, eu já falei para os irmãos, cenáculo, vamos trazer para os dias de hoje. As casas mais antigas tinham a copa. Lembra? Um apartamento do meu pai tem uma copa. Lembra? Aquele lugar de refeição, né? Hoje já não tem mais tanto. Hoje o pessoal faz aquilo tudo junto, né? Área gourmet. Isso. Gostei, pastor. Área gourmet. Vamos dizer assim. É o lugar onde Jesus ali estava com os seus o quê? Discípulos. Jesus gostava da área gourmet, irmãos. Tanto que ele foi chamado do quê? Foi chamado de glutão. Mas ele sabia que em torno na mesa é um momento que é um momento gostoso que a gente passa ali se alimentando, conversando. Não é verdade? As famílias têm perdido isso por causa desse trocinho aqui. Essa coisinha aqui, ó, tal do celular, né? O pessoal tem perdido esse momento de comunhão da mesa, que é tão importante. Até nisso nós aprendemos com Cristo. O entorno da mesa é um momento importante. Largar o celular, conversar, se alimentar. E ali a gente não se alimenta somente do alimento físico. Você se alimenta da boa conversa, né? Da comunhão. Né? Jesus sabia tudo isso. Por isso que ele tantas vezes está na mesa com os seus discípulos. E é nessa última ceia que ele está com os seus discípulos. Na quinta-feira, ele está ali assentado com os seus discípulos. Ele toma um pão. Assim como fazemos no dia de hoje. Não se esquece de algo importante que muitos esquecem, que a gente tem se esquecido nos dias de hoje. Ele dá graças, ele agradece, ele ora. E depois de orar, então, ele parte aquele pão. Parte aquele pão, assim como nós fazemos hoje, e declara: esse é meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos, em memória de mim. O partir do pão simbolizava o corpo de Cristo, que logo em breve seria partido, cravado, marcado em nosso lugar. Após haverem participado do pão, ele também tomou um cálice e disse: cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos em memória de mim. Nova aliança que nós temos por meio de Cristo Jesus. Antiga aliança, sacrifício. Antiga aliança, circuncisão. Agora, nova aliança. Cordeiro perfeito. Cristo cravado na cruz. Sangue imaculado, que nos purifica de todo pecado. Sacrifício suficiente. Não necessitamos mais de outros sacrifícios. Não pagamos mais promessas. Jesus já pagou tudo na cruz do Calvário por nós. Aleluia!
Louvado seja o nome do Senhor. E o que ele faz após a ceia? Distribuiu a ceia aos seus discípulos. Ali eles tomaram a ceia. O que ele faz após a ceia? Quem lembra? Ele toma o quê? Uma toalha. Se assenta aos pés dos seus discípulos e começa o quê? Lavar os seus pés. Dando-nos exemplo que a comunhão com Cristo deve nos gerar o quê? Serviço em humildade ao próximo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que dia precioso esse, que foi marcado, que está registrado nas Sagradas Escrituras, e que privilégio nós temos de participar da ceia do Senhor, nos recordando o que Cristo fez por nós. Como o reverendo Elias falou na mensagem, ele fez tudo isso por nós, para que nós possamos, agora, aceitando o seu sacrifício, cada dia mais nos tornarmos mais parecidos com ele, nos tornando humildes, servos, sofredores. A palavra de Deus nos diz que ele, por onde andava, fazia o bem. Vamos participar desta mesa. Esta mesa não é minha, essa mesa é do Senhor. Se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, se você crê nesse sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, se você crê nas Sagradas Escrituras do Antigo e Novo Testamento, foi batizado, fez a sua pública profissão de fé. O que é pública profissão de fé, pastor? É declarar diante dos homens que Jesus Cristo é o Senhor da vida, porque o próprio Cristo disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Oh, que privilégio! Nós estamos lá na congregação de Hortolândia, preparando uma moçada. E como é bom preparar uma nova geração. São 6 ou 7 que vão fazer a sua pública profissão de fé. Impacta o nosso coração. Gente jovem declarando que Jesus é o Senhor de suas vidas. Aleluia. Glórias a Deus. Nós podemos participar desta mesa. Se nos enquadramos, né? Diante desses aspectos. Eu creio que Jesus é o Senhor, eu creio na palavra do Senhor, eu confesso diante dos homens que Jesus Cristo morreu por mim. Você não somente pode, mas como o apóstolo Paulo diz, deve, examine-se, pois, um homem a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Examine-se. Examine-se é reconhecimento. Senhor, eu não sou digno de participar desta mesa, não. Mas pelos méritos de Cristo, me aproximo dela. Humilde, assim como Cristo o fez. Vamos orar? Vamos separar esses elementos? Senhor, estamos diante da Tua santa mesa, Senhor. Mesa que nos traz à memória o quanto o Senhor nos ama, enviando o Seu Filho Jesus para morrer por nós, para que assim, através da obra salvífica de Cristo, pudéssemos ser resgatados novamente aos Seus braços de amor. Te agradecemos, ó Pai, por tão grande amor. E agora separamos esses elementos para participarmos deste momento
desse banquete espiritual, Senhor. Que verdadeiramente, Senhor, possamos reconhecer humildemente nossa total dependência de Ti. E que possamos, ó Pai, aprendermos com Jesus e sermos sedentos de parecermos mais e mais com Cristo. Por Jesus Cristo, autor da vida, oramos. Amém e amém. Amém. Convido o nosso irmão presbítero Boiago, que esteja nos auxiliando na distribuição da ceia, também nossa irmã presbítera Jéssica, para que possamos então, todos juntos, estarmos celebrando esse momento da ceia do Senhor. Tem um cântico que diz assim, ó, obrigado, Pai, agradeço a Ti, que enviou Jesus no Calvário para morrer por mim. Não repudiou toda sua dor, pelo sangue de Jesus sou vencedor. Vencedor, és o meu amor e minha verdade, refúgio forte em qualquer tempestade. És a minha força, és minha inspiração, motivo de louvor e adoração. A Ti declaro minha gratidão. Vamos declarar gratidão ao Senhor, tomando a ceia neste momento. Esse é meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos em memória. Este cálice é a nova aliança que nos remete ao sangue precioso do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado. Bebei dele todos, em memória de Cristo. Alguém foi esquecido na distribuição? Vamos colocar em pé. Vamos encerrar. Alimentados espiritualmente pela palavra. Alimentados espiritualmente pela ceia do Senhor, recebamos a bênção. E que o Senhor, Ele nos abençoe, Ele nos guarde, o Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra com a sua terna e bondosa paz, na certeza que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que nos amam. Por Jesus oramos. Amém. 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 Coffee. Toma o seu cafezinho e volta rapidinho para a aula. Som. Ei. Som. Tá estranho demais. Som. Som.